Vamos iniciar mais um bate-papo sobre julgamento de contas do Executivo com o professor Emílio Duarte. Um assunto importantíssimo. Irã Severo, presidente da Câmara de Oricuri, um exemplo de parlamentar, bem como também um exemplo de gestor aí à frente da mesa diretora de Oricuri. É um prazer, o presidente, estar dividindo esse espaço aqui. Logo, logo, o professor Emílio chega para a gente continuar, ou dar início ao nosso bate-papo, né? Boa noite, professor, Boa noite, doutor. Hoje vamos dividir esse espaço de debate. uma alegria, uma satisfação nossa poder dividir aí com você, que é um militante também aí na advocacia pública, municipalista e vereador, né? Atua no dia a dia, conhece mais do que a gente, que eu conheço de trabalhar, de participar de câmara, de votação, de mandato, de eleição. Você conhece, né? De disputar a eleição, de ir para a rua, de botar o nome às planos de sociedade, a cara a tapa, né, a bater, como diz a história, e conhece o lado de cá e o lado de lá do balcão. Vai ser satisfação. Estamos aí à disposição de vocês, né, do amigo Cristiano, diretor jurídico aí da UVP. Realmente, professor, é necessário a gente gostar, né? Para estar na vida pública, é necessário gostar, ter como uma missão de vida, e é assim que eu vejo, né? É uma missão que eu tenho de defender o povo da minha cidade, e a forma que eu encontrei hoje foi estar no Legislativo Municipal. E a gente se depara com N obstáculos, principalmente em cidades pequenas, em cidades em que a gente não tem condições de ter uma assessoria adequada, ou Fazer não o merchan quantidade. aqui, ó. Fazer um merchanzinho aqui logo da Muito pasta. bem, pode. Doutor Emílio Duarte é advogado bastante experiente, especialista em direito eleitoral, mas também um expert em direito administrativo, e tem ajudado muitos colegas vereadores, muitos gestores, muitos prefeitos, muitos candidatos, muitos presidentes de Câmara, e a gente teve a oportunidade de dividir o mesmo espaço, o mesmo palco, no último congresso da UVP, um congresso que foi um sucesso, um mega sucesso, com mais de 700 vereadores e vereadoras, e também assessores e autoridades, enfim. E a gente achou interessante demais o tema em que foi abordado pelo professor Emílio, que foi o julgamento das contas do Executivo pelo Legislativo Municipal. Então, todos nós sabemos das funções típicas, que é fiscalizar e legislar, mas também fica aos nossos cuidados o julgamento das contas do Executivo, administrar a casa para quem está à frente da mesa diretora e assessorar o Executivo quando nós fazemos aquelas tão conhecidas indicações. Mas nesse quesito de julgamento, de análise das contas, professor, eu queria ir bem mais longe, né? Porque é preciso entender o ciclo orçamentário, é preciso entender o exercício por completo, não só aquele último ato de julgar, né? Então, o parlamentar está ali no dia a dia, ele deve e pode acompanhar, tem o poder dever garantido na Constituição, previsto na Constituição no artigo 31, que ele deve e pode fazer o controle do Executivo com o auxílio do Tribunal de Contas. Então, a gente não pode se furtar dessa função, mas nós temos alguns obstáculos e são difíceis, dificílimos, principalmente para vereadores de primeiro mandato, principalmente para vereadores de cidade pequena, né, que a Câmara não tem um suporte técnico a contento. Então, é um pouco muito penoso, até posso dizer assim, a situação de alguns colegas vereadores quando se depara com um assunto tão técnico, mas também que requer uma sensibilidade de quem está vivendo o dia a dia, de quem está vendo que o que foi posto no papel se condiz com a realidade. E sabe quem se vê isso? É o povo e o parlamentar que está representando o povo. Então, os desafios são esses. Nós temos essa missão de fazer o controle, de julgar, quando for o momento adequado, para fechar esse ciclo orçamentário,
Então é necessário que haja esse julgamento, que é onde fecha o ciclo orçamentário. Inúmeras vezes, ou inúmeras vezes não, sempre a gente está se deparando com um julgamento de contas de outra gestão. Então, nunca é daquele gestor, dificilmente é do gestor que está no mandato, principalmente no começo. Né? Quando chega no último ano da legislatura, pode ser que você esteja analisando a do primeiro ano daquele detentor do mandato, mas geralmente é do mandato anterior, né? Da pessoa que tinha um mandato anterior, do gestor anterior. Então, é necessário que o parlamentar tenha acessibilidade, tenha assessoria. Essa é a dificuldade. Também existe uma dificuldade, professor, muito grande, que é o regramento no regimento interno para o funcionamento das comissões, a comissão de orçamento e finança também a comissão de justiça, de legislação e justiça. Então, tem que ter todo esse trâmite, porque se esse trâmite não percorrer o caminho correto, todos os passos, os atos forem realmente dentro da legalidade, o trabalho está perdido. Mas quero passar, nesse momento aí, a fala para o senhor, porque realmente o senhor aqui tem que acrescentar aqui a gente. Hoje eu quero ficar na condição de vereador que vai sabatinar um dos profissionais mais experientes do estado de Pernambuco, quiçá do nosso Brasil. Então, eu queria que o senhor fizesse uma breve apresentação do seu posicionamento aí, da sua carreira, e vamos entrar no debate do julgamento de contas, professor. Com a palavra agora o professor Emílio Duarte. Obrigado. Na verdade, você não é vereador sempre, mas também advogado todas as horas. Entrou alguém aí, o gigante da Casa de Jomiro, né? O defensor do povo de Custódia, está aí o gigante da Casa de Jomiro. Muitos elogios à sua atuação aí, Cristiano. Dizer que a gente vai bater um papo aqui, nós vamos bater uma bola aqui, ninguém vai ensinar ninguém, vamos trocar as experiências, cada um na sua seara de luta. Dizer que completei agora em abril, próximo passado, 32 anos de vida pública, começados em 1990. Eu fiz economia na minha primeira graduação na Universidade Federal de Pernambuco, fiz especialização em finanças públicas, sempre trabalhando na área da administração pública. Ocupei diversos cargos na administração pública, depois fiz direito, dei uma parada um pouquinho na vida pública, fui ao mercado financeiro, trabalhei, ganhei dinheiro, morei em São Paulo, mas não, vou voltar, eu gosto mesmo de trabalhar com direito público, direito administrativo, e, enfim. Fui superintendente da Codevasf, Petrolina, superintendente do Inox aqui, né? Fui vice-presidente do Porto Recife, fui secretário de Recursos Hídricos, Infraestrutura e Recursos Hídricos. Enfim, fizemos um trabalho bastante reconhecido e respeitado no Agreste Sertão para mitigar os efeitos da estiagem aí, né? Naquele momento mais de emergência, para tentar substituir o carro-pipa, perfurando poços artesianos, dessalinizadores, construção de barragens de contenção, barreiros, enfim. Advogado é o profissional mais camaleão, a gente tem que aprender um pouco de tudo, e fui me ver aí na engenharia com obras aí realmente de alto calibre, desde a simples perfuração de um poço, da instalação do dessalinizador, até a construção de barragens e adutoras. Enfim, mas hoje apenas ordeno despesa aqui no meu escritório, né? Estamos aqui, viemos às 7 horas da manhã, saímos para a reunião, voltamos almoçando, estamos aqui direto. E depois desse bate-papo com vocês, seus seguidores e os nossos seguidores também, ainda vou continuar o terceiro expediente para ir para casa, porque a campanha começou hoje, em Recife já está, graças a Deus, invadido, bonito, a festa da democracia, bandeiras, muitos adesivaços, enfim, para ver se a população toma gosto aí pelo processo eleitoral que se avizinha próximo dia 2 de outubro. Dizer que temos temas importantes para tratar. Toda a decisão da Câmara, né, e sobretudo, entrou Soraya aí parabenizando, boa noite, Soraya, batendo palmas aí. A decisão do Tribunal de Contas, o órgão técnico de assessoramento ao Poder Legislativo, apesar de ser o nome tribunal, tem um T de tribunal no TCE, não é órgão judicante, né? Não é órgão do Poder Judiciário. Enfim, é órgão de assessoramento ao Legislativo, tem suas funções aí advindas da Constituição
e vem crescendo a sua importância cada vez mais. Antigamente eu dizia, almoçava com o procurador do Ministério Público, que é meu amigo, tenho a honra de ser meu amigo, o procurador Cristiano Pimentel, um carioca bastante inteligente, um jurista bastante capacitado, de mão cheia, zeloso com a vida pública, né, cuidadoso com o recurso público do Estado de Pernambuco, que ele tanto aprendeu a amar e que pese não ter nascido aqui, não ser filho de Pernambuco, é carioca. O procurador Cristiano, a gente conversava e dizia, eu me lembro do tempo que o Tribunal de Contas era mero confirmador, não é, da aposentadoria dos servidores. A aposentadoria é um ato complexo. Então, o órgão da origem aposentava, ia para lá e apenas eles votavam, né, e pela legalidade do ato que concedeu, o ato de concessão da aposentadoria dos servidores públicos. Hoje, o tribunal se agigantou e faz auditorias especiais, fiscalização, atuação, né, com recursos públicos de grande monta. Né? A gente viu isso aí à torto e à direita, sobretudo nos últimos 10 anos, vem crescendo a importância do Tribunal de Contas no Estado de Pernambuco para a fiscalização, o auxílio da fiscalização, tanto da Assembleia Legislativa do Estado como dos senhores vereadores nas câmaras municipais. Ocorre que, enquanto se há uma anomia jurídica, enquanto se há um vazio na legislação, eu aprendi, né, a duras penas, que não existe espaço vazio. Se o legislador não ocupar, alguém vai ocupar pelo legislador. Isso é fato. Não é? E muita gente questiona o ativismo judicial, mas, muito embora, às vezes, a inércia do próprio Poder Legislativo, que a gente sabe, você numa casa pequena, imagina num Congresso Nacional que tem 84 membros, você numa casa pequena ainda, cidade de Custódia, às vezes você quer implementar algum projeto de lei, alguma coisa, tem que se debater, conversa, exaustão, e você não consegue, às vezes, implementar aquela sua ideia, não é? Nascida ou sua ou dos seus eleitores, por sugestão da sociedade, Cristiano, transformar em lei para entrar em vigor na sua prática e ajudar a vida das pessoas de alguma forma. Imagina um Congresso Nacional. Então, às vezes, as discussões vão se acalorando em determinado assunto e o processo legislativo demora a sua produção, fica em segundo, terceiro, quarto, quinto plano. Então, o Tribunal de Contas, quando remetiam os pareceres prévios para o julgamento dos prefeitos para as respectivas câmaras municipais, da respectiva municipalidade, e as câmaras ficavam inertes, ou por negligência, talvez imperícia, né? Ou dolosamente, né? Ou para atender o pedido, a satisfação de algum aliado político, ou até de um ex-colega, porque muitos prefeitos começam a vida pública, sua carreira no Poder Legislativo Municipal, atendendo aí, sendo para-choque, como vocês bem disseram lá no Congresso, que é um prazer poder ter estado com vocês novamente, assim como foi em Garanhuns. O Congresso foi espetacular, bateu todos os recordes de frequência. Parabéns a vocês que fazem a direção da UVP, na pessoa de Eduardo, né, da pessoa dos funcionários, você, toda a diretoria, tesouraria, Josinaldo, enfim, a todos que acompanham a UVP. Então, e aí, com a inércia da votação, né, da apreciação, de posta a tramitação, ou retardada a sua tramitação das respectivas contas, os tribunais de contas começaram a dizer, olha, então, se o tribunal aprovou a recomendação pela reprovação e o Poder Legislativo ficou inerte, o silêncio também é uma manifestação de vontade. Eu também acho. Na verdade, eu acho uma das mais brilhantes e inteligentes, às vezes, na maioria das vezes, o silêncio é uma das mais brilhantes e inteligentes manifestação da vontade expressa por nós, seres humanos. Agora, e semelhantemente, se o tribunal opinou pela aprovação e a Câmara Legislativa ficou inerte, a respectiva Câmara Municipal, ou pela reprovação ficou inerte, vale a apreciação, vale o parecer opinativo do órgão de fiscalização e controle de contas, de assessoramento do Poder Judiciário. Veja que absurdo. Isso perdurou por alguns momentos. Não é? Em alguns momentos. Isso que se praticava, isso que se entendia antes, né? Isso. Estou fazendo isso era o que... fazendo um histórico da importância antes era dos tribunais assim, de contas. Eu comecei ainda há pouco falando que o Tribunal de Contas antes era apenas um mero, tão somente um órgão que analisava a concessão
das aposentadorias dos servidores da municipalidade do Estado, né, que é um ato complexo, é um ato que depende da legalidade da concessão e a confirmação do ato pelo órgão de controle de contas. Então, eles foram crescendo, fiscalização maior, etc. Hoje o tribunal tem uma importância tão grande, não é? E por conta da anomia jurídica, ou seja, a ausência de norma, a ausência de legislação específica, a ausência de provocação do judiciário, que o judiciário só pode agir se for provocado, tá? E o Tribunal de Contas, todos os tribunais de contas dos estados perceberam esta demora, não é, na outrora, de apreciação do órgão do poder, às vezes dolosamente, realmente para ajudar, né, ou por negligência, imperícia ou falta de capacidade técnica, ou a serviço de alguém mesmo, de um ex-companheiro, por exemplo, de casa, tipo assim, Cristiano, você foi meu colega de bancada, eu sou prefeito hoje, minhas contas vieram ruins do Tribunal de Contas, segura aí um pouquinho, segura 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, e a Justiça Eleitoral dizia, não, essa conta foi aprovada, está na lista do Tribunal de Contas, mas não teve apreciação do órgão do Poder Legislativo. E por falta dessa interpretação, por falta dessa demanda, dessa provocação do Poder Judiciário, vírgula, por falta de legislação específica, ante a inércia também dos legisladores nacionais, o Tribunal de Contas passou a entender que valia o seu posicionamento. Ora, a Constituição sempre disse, está na Carta de 88, quem julga poder é poder. E quem adentrou e ganhou aí aderência e adesão a essa tese de julgamento ficto, não é? Entendendo que o silêncio, uma das, repito, mais belas expressões da vontade humana, no meu entender, das câmaras municipais, no silêncio das câmaras municipais, na ausência, independente do motivo, valeria aquilo que a Corte de Contas tinha apreciado e colocado apenas como parecer opinativo. Olha que absurdo. Então aí você tirava, você usurpava, tá certo? Uma função precípua, né? Bastante importante e valorosa, eu diria uma das mais do Poder Legislativo, ou seja, fiscalizar a correta aplicação do recurso público. Zelar pelo erário, as contas do erário. Então, ou seja, não apreciou, valeria o que os tribunais de contas entenderam. Então, essa provocação, partindo de Minas e partindo de um candidato de 2014 do estado do Ceará, deputado, que tinha sido prefeito na cidade, essa discussão chegou ao Supremo Tribunal Federal, sede de repercussão geral, tá certo? E a matéria foi decidida no plenário. A gente que é jurista sabe que o Supremo Tribunal Federal tem a prerrogativa de errar por último, não é? Às vezes tem uma interpretação que não agrada a maioria dos juristas, né, dos operadores de direito do Brasil, mas dessa vez foi feliz. Ele apenas disse que quem julga poder é poder, significa quem julga poder é poder, ou seja, o poder executivo é que é julgado pelo poder legislativo. E quais as punições para que o presidente, aqueles que protelam, que pagam para ver, né, que ele sente em cima, como o senhor deu o exemplo, sente em cima do processo, daquela prestação de conta e segura a pancada pelo o seu líder, né, que muitas vezes quem está por trás da prestação de conta, ou seja, o interessado, né, o gestor anterior, ou até mesmo que renovou o mandato, que está no mandato, ele de uma forma ou de outra, ele está interferindo ali no processo da Câmara e está pedindo com mão de ferro que aquele processo não vá a julgamento. Qual é a punição para esses vereadores ou para o gestor que está à frente da mesa diretora? A primeira punição, eu reputo, tem que ser política, né? A sociedade entender o motivo de que uma tarefa, uma da remuneração dos senhores vereadores, não são salários, não recebe salário, recebe subsídio, né? O subsídio dos vereadores, entre outras funções, é exatamente julgar. Então, primeiramente tem que ser política, a sociedade tem que entender qual o interesse desse vereador. E dependendo do que tiver nas contas e tal, a gente pode levantar uma tese e começar uma tese aí de responsabilização, aí também por, né, até inclusive
se for doloso, a questão criminal, se alguma coisa envolvido, e, enfim, se for questão de ter sido corrompido, ter levado alguma vantagem, não ilícita para fazer aquele ato de omissão em votar, em pautar essas contas. Mas o que fazer? A grande pergunta é o que fazer, né? De vez por outra eu sou instado aqui no escritório em caso concreto e a gente entra, fiz isso recentemente com a Câmara Importante aqui no Agreste, então a gente entra com a ação de obrigação de fazer, tá certo? E com pedido de liminar, dizendo que a conta está recebida há vários meses, anos, e com isso, com essa omissão da presidência em pautar este processo de tomada de contas, né, do Poder Executivo, o vereador tem uma das suas funções usurpada apenas e tão somente. A Constituição garante que os seus vereadores têm o direito, tá certo? O Tribunal de Contas tentou ter esse direito, o Supremo Tribunal Federal se arvorar em fazê-lo, na ausência de vocês. O Supremo Tribunal Federal rechaçou, não existe julgamento que tem que ter o pronunciamento da Câmara, e apenas um ser iluminado que está ali sentado na cadeira momentânea da presidência acha que pode ser maior do que a Constituição e impedir que os senhores vereadores votem, apreciem, tá certo? E votem, julguem e diga à sociedade a resposta que a sociedade precisa. Se a conta do exercício do ano X, Y, Z de determinado prefeito, tá certo? Tem atos de improbidade, precisam ser reparadas, precisam ser melhor, que é outra questão que a gente pode bater um papo também no futuro, Cristiano. Uma provocação que eu quero deixar aqui. Melhor, a execução orçamentária é melhor analisada, porque tem a questão da suplementação, que a gente falou muito isso na época, no Congresso de Garanhuns, percentual, se pode zerar, a Câmara pode apreciar e dar o seu veredito, independente do número, ninguém pode mandar e manipular a votação da Câmara, mas a gente precisa olhar na tomada de contas que, por exemplo, tem um caso simbólico da terra do município aqui em Pernambuco, que a sua suplementação orçamentária foi exatamente 100% do seu orçamento. Ora, um número desse é gritante, diz no mínimo que o planejamento orçamentário não trabalhou, que o escritório de contabilidade pago, e muito bem pago, os escritórios trabalham com isso, você sabe disso, não custa barato, é dinheiro pouco. Então, no mínimo, o contador, o escritório não trabalhou ou não foi ouvido para se fazer uma peça orçamentária deste tipo. Então, uma das funções também é exatamente fiscalizar a correta execução orçamentária. Se você aprova um orçamento, Cristiano, para terminar e devolver a palavra a Vossa Excelência, se você aprova um orçamento, você como prefeito consegue a aprovação do orçamento e depois vai pedir à Câmara 100%, ou seja, o mesmo valor dobrado, 2 orçamentos no ano, isso não existe. Tem algo de errado na terra dos gigantes. Esse tema, com certeza a gente vai abordar ele em outro momento, a suplementação, a autorização prévia para suplementação nas peças orçamentárias, que realmente agride o princípio do planejamento. E nós temos rejeição de contas não só por dolo, né? Nós não temos a má-fé e o enriquecimento ilícito, mas também existe N prestações de conta, e hoje isso é muito comum, que é o não cumprimento do percentual constitucional para a aplicação da educação, não se aplica o que é devido, não se aplica o percentual que está previsto na Constituição para a saúde, o percentual de pessoal também é descumprido, então tem mais servidor do que a lei permite, suplementa-se, além do princípio da razoabilidade, do princípio também do planejamento, enfim, todos esses pontos que eu levantei é fruto do não planejamento. É fruto de um orçamento que eles se acham confortável. Entrou seu colega aí, seu eleitor da UVP, o vereador Arnaldo. Boa noite. Aconteceu exatamente esse fato aqui na minha cidade, tá vendo? A gente está falando a realidade, ninguém está falando coisa do outro mundo. Justo, Arnaldo, é isso aí. Porque quando tudo isso acontece, é um retrato do que a gente pode dizer, no mínimo, vamos elogiar, de um desgoverno. Porque quando não se há um planejamento, porque na administração pública tudo tem que ter uma autorização prévia. Se nós temos que ter uma autorização prévia, ou seja,
tudo tem que estar contido ali numa norma, numa lei. Então, o orçamento... Princípio da legalidade. É o princípio da legalidade. Nós temos que Outra coisa autorizar... importante, isso que eu falei do planejamento, está lá na lei 4320, a lei que rege as normas gerais do direito financeiro brasileiro. Essas daí também tem rejeição de conta por conta disso. Não são observadas. Não são observadas. Um abraço ao Mi Reis, grande municipalista, palestrou lá também no Congresso agora de Serra Talhada, meu doutor Emílio, maior potência. O que é isso? Palavras. Você é amigo e aí é imparcial. Aliás, não é imparcial, é parcial. E passional também. Na lei de responsabilidade fiscal e no Estatuto também das Cidades, exige que haja um planejamento, que haja uma construção participativa. Então, os colegas vereadores que estão nos acompanhando, veja, está contido na lei de responsabilidade fiscal também a previsão no Estatuto das Cidades que as peças orçamentárias devem ser construídas de forma participativa. E se está acontecendo em sua cidade, aí depois a gente vai para a discussão dessas peças. Hoje, as câmaras de Pernambuco, que é uma situação um pouco até bizarra em referência aos outros estados, agora que nós estamos trabalhando num período mais encurtado, a LDO. Então, você, parlamentar, e os assessores que estão nos acompanhando, estão trabalhando a contento a lei de diretrizes orçamentárias, que vai ser o manual para a construção do orçamento. Então, veja, que a gente está trabalhando as leis orçamentárias. Permita-me interromper também. Manu Paoff entrou aqui, ó. Hoje aqui na Manu Lapa. Manu Lapa está transcorrendo um pedido de suplementação de mais de 15 milhões de reais. Veja que absurdo. Veja que absurdo. A gente não está tratando de nada. Às vezes o poder legislativo, 40% de margem. Então, outra coisa, o Tribunal de Contas, o maior respeito pelo Tribunal de Contas, os conselheiros, tá certo? Tem pessoas amigas lá, como os funcionários, servidores, e no pleno, como julgadores, como conselheiros. Agora, não cabe uma Câmara grande, importante, com um orçamento do 10º riquíssimo, que eu trabalho, fez uma consulta contra a minha vontade, fez uma consulta ao tribunal. Quanto é? Não cabe ao Tribunal de Contas, não existe na lei. Cabe você, Poder Legislativo, interpretar ou tentar interpretar o orçamento para saber se realmente a previsão de receita está muito acima da capacidade de arrecadação do município. Tá certo? Como é que fazer isso? Pega os últimos 5 anos, o que é que vai acontecer no próximo ano? O município não tem CPF para jogar na loteria e ganhar o prêmio. Tá certo? O que é que vai acontecer para na minha cidade para ter uma arrecadação maior nos últimos 10 anos? O que é que tem? Não, chegaram 5 indústrias que acabarão para o ano. Tá certo? O incentivo fiscal, ok, ótimo, tudo bem, justifica. Mas se não tem nada de diferente, nada que justifique. A população tinha 50 mil pessoas, cresceu para 70, porque veio uma vila, veio não sei o quê, veio não sei o quê, transposição do rio. Se não tiver nada neste sentido, tá certo? Você avalie e aí, para que tenha um melhor acompanhamento da execução orçamentária, aprove, se quiser zerar também zero, mas aprove o valor para também não dificultar a governabilidade, etc. A implementação das políticas públicas, 5%, 10%. Algum valor que você olha, porque também dizer um número, eu não posso dizer o número. 5%, 30% de custódia não é um número grande, mas 5% no cabo, por exemplo, é um número enorme. 5% em Pojuca é um número absurdo. 10% em Petrolina é um número grande. Então, cada caso é um caso. Manu está interagindo bastante. Manu é uma guerreira, é uma parlamentar que não cruza os braços, que não se intimida. Eu conheço o trabalho de Manu, como também gostaria aqui de aproveitar para parabenizar também, entrou aqui o presidente da Câmara de Petrolândia, Dedé de França, que é um baluarte, Cibelo Contadora também, e o poeta... Eu dei até um exemplo aí de Petrolândia, né? Uma cidade que aumentou muito a arrecadação na época, e tudo bem, na época lá atrás tinha um orçamento bem pequeno, bem significativo, deu uma melhorada dos royalties e tal, mas não acontece isso todo ano. Não acontece isso todo ano, então... Justo. Veja. Olha, Manu está dizendo que alegaram excesso de arrecadação. De arrecadação. Veja, se o vereador se omitir, ele é necessário que haja realmente um trabalho intenso aí dos vereadores, procurar. Não é comum também o vereador ter todo o entendimento técnico da peça orçamentária, mas procure assessoria. A UVP está à disposição. A gente, no que for possível, a gente vai ajudar também. E, enfim, existem limitações, mas no que for possível, a gente ajuda.
mas o vereador não pode se furtar e também a gente tem que quebrar um paradigma de quando o parlamentar pegar numa peça orçamentária, se ele for fazer uma pergunta, se ele tentar melhorar, se ele tentar fazer uma emenda, ele ser tratado como inimigo. Pelo contrário, você tem que saber se comunicar, foi também o que eu sempre levanto, que é necessário que a gente saiba comunicar, comunicar é escutar e também transmitir o nosso trabalho. Então, se você está ralando, está se dedicando para melhorar a peça orçamentária, está tentando fazer toda essa análise, está aqui participando da live, você está realmente dentro de uma comunidade que discute, porque a gente tem N grupos de discussão. Na minha cidade está acontecendo isso, o vereador tal está discutindo aquilo. Então, eu também criei um grupo de vereadores, rotulei até de vereadores alta performance. Então, a gente fica trocando informações, nós não podemos cruzar os braços. Importante demais, Cristiano. Porque... Mas, por exemplo, a gente tem gente que está nos ouvindo aqui, nos acompanhando, não sabe nem o que é isso. Quando fala LRV, isso é muito complicado, na cabeça e tal. Só para a gente ter ideia da responsabilização fiscal que a lei quer dar aos gestores. São 4 pilares na lei. 4 palavrinhas que você escutava e lembrava de Emílio aqui. Coloque isso na sua cabeça. 4 palavrinhas. Objetivos, pilares da lei de responsabilidade fiscal. O marco na gestão pública brasileira. Planejamento é o primeiro. Transparência é o segundo. Controle e a responsabilização do mau gestor. São os princípios basilares dessa lei. Vamos lá. Planejamento, transparência, controle e a devida responsabilização. Com isso, a gente, pelo menos, tem um norte para que serve. Aí, quando a gente chega, o vereador não pode temer, nem pode ser tratado como inimigo, inclusive do prefeito, se ele pegar uma peça orçamentária para ele tentar questionar, melhorar ou até colocar ali um dispositivo que restrinja, porque no próximo ano os contadores, os técnicos do executivo vão se esforçar mais e vão acertar mais. Então vai se buscar eficiência numa peça orçamentária mais bem elaborada, mais bem feita, porque não se admite o orçamento chegar ao fim do exercício, ou seja, chegar ao fim do ano em dezembro e ele não ter nada a ver com aquilo que a Câmara trabalhou. Então, isso é um absurdo, isso é um desrespeito ao Legislativo, é um desrespeito ao povo, porque quem está no Legislativo está representando parcelas da sociedade e o povo como um todo. Então, tem que ser obedecido. Aí, veja, se o gestor coloca um exemplo de um número que seria razoável, se o gestor vem há anos deduzindo que vai ter, que possa ser que aconteça uma anomalia, uma catástrofe, uma tragédia, aí ele deixa uma verba de contingenciamento de 1,5%, de 2%, de 3%. Então, ele sempre trabalha entre 1% e 3% do orçamento para uma possível emergência, né, que é a reserva de contingência. Aí ele quer suplementar 80%, quer suplementar 40% e podendo chegar ao dobro. Em algumas situações, se quer ser discutido isso aí se quer ser discutido. Então, tudo isso é fruto aí, isso é fruto de um não planejamento, de um desgoverno. Então, então isso aí a gente está para depois chegar nessa. Estamos hoje deliberando, trabalhando a LDO, então é necessário que se trabalhe e depois o executivo vai executar. Hoje a gente está já com o que foi decidido o ano passado. Então, nossa obrigação é de acompanhar a execução, de vir fiscalizando no dia a dia, porque muitas vezes o que está bonitinho ali na transparência, quando o que está posto ali no Tome Conta, do site do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, uma ferramenta importantíssima para os parlamentares. Os parlamentares deveriam ter uma habilidade, deveriam ter uma familiaridade com o Tome Conta. Deixa eu interromper aqui, saudar o jornalista de Malira. Vou só concluir essa parte do Tome Conta. Não, é só para saudar aqui minha filha que entrou, minha filha Emília Araújo entrou aqui também. O jornalista do blog é de Malira, nosso amigo também entrou aqui participando. Muito bem, porque muitas vezes, professor, o que está posto no site do Tome Conta é diferente da realidade. E sabe quem vai saber disso? Quem tem essa comprovação? Você, vereador, que está ralando e está vendo se aquela obra, quem executou, muitas vezes um exemplo, uma execução indireta, aquela determinada praça, quem está fazendo é o pessoal da Secretaria de Obras. Mas no Tome Conta foi contratado uma empresa, uma terceirizada, para se realizar a obra. Então era uma exeção indireta e na prática tem uma execução direta. Só quem vai ter foi contratado uma empresa por milhões, quem está
pegando lixo na porta da sua rua, na sua casa, são funcionários da prefeitura. Ou Aí contratados, tem aqui especializados da o prefeitura, vereador Arnoldo pago tá, com a receita. o vereador Arnoldo está dizendo que está difícil aqui legislar porque se acham maioria na base do gestor, Paraíba. eles levam em conta que tudo pode mesmo, atropelando o regimento interno. Infelizmente, eu até falo que um dos maiores obstáculos que nós temos é o colega vereador que está ao nosso lado. Manu participando, como sempre, aí, mas o legislativo, em sua maioria, não é respeitado pelo executivo. É preciso, Manu, a gente se valorizar, se unir, se preparar, se capacitar e buscar ajuda aí a gente nessa corrente. Estamos aqui levantando, eu e o professor Emílio, esse debate, professor, o meu objetivo maior dessas lives é abrir uma discussão. Porque muitas vezes o cara está ali se sentindo intimidado, sozinho, isolado. Eu aqui na minha cidade, inclusive, eu passo pessoas que não conhecem o nosso trabalho aqui em Custódia, eu sou oposição onde de 11 eu estou nos 2, viu? É 2-9 aqui. Mas nem por isso eu cruzo os braços e vou deixar de exercer o meu mandato. Vou honrar as pessoas que me confiaram o mandato. E esse momento aqui de discussão, abre essa discussão, e gostaria que o senhor continuasse adentrando aí nessa dificuldade. Nós temos aí uma conta rejeitada. Nós temos uma conta rejeitada porque o tribunal, rejeitada não, a conta que o tribunal, no seu parecer técnico prévio, recomenda à Câmara que a Câmara rejeita. E qual o procedimento aí que os vereadores devem proceder? Como é que os vereadores devem proceder? E principalmente quando os vereadores tentam salvar o gestor. O que é que o senhor acha dessa situação? Quando a gente diverge do parecer, né? É legítimo o vereador divergir? Como é que a gente deve proceder para fazer o negócio dentro da ética e dentro da técnica? Na verdade, o que a Constituição diz que para ser parecer que optou pela rejeição das contas e ser aprovado precisa de 2/3. Então, obviamente, numa interpretação ao contrário senso, num parecer que foi aprovado, para ser rejeitado precisa de 2/3 da casa também, que é o quórum qualificado. É o maior quórum que existe por tratar de matéria financeira, recurso público, etc. Então, dizer que a primeira coisa é que quando você pega uma conta que vem pela rejeição, é saber que, inclusive, o futuro, além do dinheiro público erário da população, prestar contas à população, ao seu eleitorado, futuro do gestor político está na mão de você, vereador. Você torna-se um juiz da possibilidade ou não da inexigibilidade da linha G, tá certo? Do parágrafo 1º, inciso 1º, a linha G da Lei 6490, a lei que trata de Lei Complementar 6490, que trata das inexigibilidades. O nome da lei é Lei das Inexigibilidades. Todas as hipóteses, sujeito a atrair para si, ou seja, ficar inelegível. Se tem ato doloso de improbidade administrativa, se tem nota de improbidade, se tem devolução. Agora, dizer que uma inovação trazida pela Lei Complementar 184 de 2021, ano passado, muito fresca, recente, muita gente ainda não... Alguém citou lá, só uma pessoa citou lá na plateia de Serra Talhada, que diz que a inexigibilidade da linha G, que é oriunda da rejeição de contas do Tribunal de Contas, não se aplica aos responsáveis que tenham sido com suas contas julgadas irregulares, mas sem imputação de débito, com a sanção exclusiva do pagamento de multa. Ora, rejeição, está inelegível. Não, está dizendo aqui, não se aplica. Foi uma lei complementar para alterar esta lei complementar. A lei complementar também tem um quórum qualificado no Congresso Nacional. Não é a lei ordinária. A lei ordinária, a primeira lei é lei ordinária. Eu digo ordinária, lembro daquele El Chan, né? Tem um dizer ordinária, pronto. É a lei mais fácil, vamos dizer assim, menos difícil de ser aprovada no Congresso Nacional. E aí vem a LC, depois a emenda constitucional. Na verdade, o legislador foi claro aqui. Não se aplica a inexigibilidade, ou seja, não fica inelegível aquele que teve contas rejeitadas, porém, a sanção maior, a máxima sanção que veio do Tribunal de Contas para vocês apreciarem, foi uma multa. Ele vai recolher a multa, parcelar, pagar a vista, etc. Mas, apesar do nome, e eu já dizia isso no passado, em todas as entrevistas, CBN,
Rede Globo, TV Jornal, SBT, todas as rádios que a gente consultou. Eu sempre dizia isso nas minhas entrevistas. Nem toda reprovação de contas tem um condão, ou seja, serve para atrair a inegibilidade. Então, há que se observar isso. Porque eu estou dizendo isso por quê? Porque muitas vezes o sujeito também, o ex-gestor, quando chega à conta, ele tem a minoria na Câmara. O sujeito tem até a maioria, consegue, mas quando sai da política, não tem mais ligação com a cidade, vem morar em Recife, vai morar em Maceió, não tem mais nada, vai morar no Ceará, não tem mais nada com a cidade, não tem ligação com nenhum parlamentar mais da base, 100% da Câmara é contra ele, e aí ela também se arvora, vamos deixar ele eleger, porque se ele quiser voltar ao dia, não pode, é 8 anos afastado da vida pública, não é assim. Depende daquilo que tiver no parecer. Se tiver constatado ato doloso de improbidade administrativa, com dano ao erário, pedido de ressarcimento, ok, você vai fazer a apreciação sabendo que aí já vem com indicativo de torná-lo inelegível. E se tiver uma rejeição apenas, para a gente arrematar aqui, devolver a palavra para a Vossa Excelência, vereador, com imputação de débito, mesmo com conta rejeitada, não tem um condão, não serve para torná-lo inelegível. Eu também gostaria de frisar aos colegas vereadores e vereadoras que estão nos acompanhando que a prestação de conta é muito mais do que as linhas finais, a recomendação do TCE. Então, ele coloca os considerandos no seu parecer prévio e conclui pela rejeição, ou recomendando a rejeição ou a aprovação. Mas, colegas vereadores... Aqui também, ó. A gente fala aqui, eu tenho outra aqui, ó, Siqueira. Legal, boa noite. Essa live está falando da Câmara do Sol de Sertânia, juntamente. Não, tá não. É porque realmente em várias. Nós estamos falando de situação que acontece no dia a dia. Pela vasta experiência de Cristiano na vereança, no meu dia a dia, na vida pública. A gente está falando exatamente das coisas como acontecem, as possibilidades de acontecer, de um jeito ou de outro. Então, fatalmente, qualquer coisa que a gente falar vai se aplicar aí em vários casos concretos. Tá? A nossa amiga Galba, vereadora Sobrinho, que entrou aqui, o presidente da Câmara Municipal da cidade do Ipojuca. Um abraço, Teoclésio, amigo, irmão, colega, vereador bastante atuante também. É um prazerzão. É porque Galba Siqueira, vereadora da cidade de Sertânia, do Sertão, do Moxotó, e todos esses problemas ela se identificou. Mas isso não é particularidade de uma única cidade, não. Nós temos essas dificuldades, a maioria dessas dificuldades, não vou generalizar, mas infelizmente a maioria dos municípios passam por isso. Os parlamentares, Gilvan da Malhadinha de Cumaru, da mesma forma. A dificuldade que eu passo é a dificuldade que Gilvan passa, é a dificuldade que Mano Lapa passa, que Galba passa. Aqui a gente tem Ted Neguinho, que está nos acompanhando, que sei que tem essa dificuldade em tudo que é Câmara. Mas, pois bem, dentro desse foco aí do parecer prévio, né, do que é que o tribunal recomendou à Câmara, eu digo aos colegas vereadores, não se atentem apenas àquela última página do parecer, não. A prestação de contas são N volumes, a prestação de contas diz respeito a todo ano exercício. Tudo bem que foi apurando, foi dando-se direito de defesa, foi se alegando, e no final chegou algo que ainda disse que tinha que ser rejeitado as contas, principalmente no quesito previdência. Todas as prefeituras, todos os municípios, a sua previdência própria está deficitária, está insustentável. Verdade. E os gestores estão sendo imputados pelo não recolhimento e até pelo não repasse do que foi recolhido do servidor. Então, isso é muito grave para qualquer que seja o gestor. Então, tão ferindo... Inclusive, aí é um fato típico, né? Previsto no Código Penal, da ação penal, inclusive. A parte patronal já não é certo. Imagina você recolher do contra-cheque do servidor, onde você é mero repassador da Previdência, você deixa de pagar o patronal a sua parte e ainda você deixa de contribuir em nome do servidor, retirando do contra-cheque dele, dando valor líquido a menor, se apropriando do dinheiro que é da Previdência. Realmente... Ó, tem aqui um mói de poesia da tua cidade aí. Ó. Rapaz, custódia inteira deveria assistir esse homem falar. Isso é uma verdadeira aula. Parabéns pelo seu convidado, Cristiano. Obrigado, amigo. Eu acho que não é isso tudo, não, mas você... depois, no final, se puder recitar um apenas, que é um mói de poesia. Pode deixar um verso. Pode deixar um verso, né? Isaías é um poeta, sempre nos acompanha. Veja bem, à medida em que o prefeito não recolheu o gestor, seja se foi da saúde, se foi o prefeito, se foi do fundo geral, de onde foi, ele não recolheu
ele recolheu do servidor e não repassou, ele feriu 2 vezes o servidor. Ele feriu 2 vezes. Ele feriu o servidor no ato que ele tirou do servidor e não repassou, e feriu o futuro do servidor, porque a Previdência ela ficou danificada, ela ficou insustentável por causa daquele ato de irresponsabilidade, se não, quiçá criminoso, né, que foi cometido agora. Não, tudo isso tem que ser analisado. Exatamente. Tudo isso tem que ser analisado pelo parlamentar. Então, não se atém a uma única página, que é a última página do Tribunal de Contas. O relatório é muito mais. Inclusive, há fatos que você, parlamentar, você representou ao Tribunal de Contas, você citou aquela licitação que você viu que era, como eu havia dado o exemplo, era uma execução indireta, mas foi a prefeitura que fez, aquela locação de veículos que o tribunal já entendia e você também colocou elementos ali que era fraudado, que havia um desvio de dinheiro naquilo. Então, tudo isso, ao final, vai ter que ser considerado no seu julgamento, no seu análise da prestação de conta, porque você aí está fechando o ciclo orçamentário. Veja, o ciclo orçamentário é aquele seu dever, poder dever, contido no artigo 31 da Constituição, que você tem o poder dever do controle do Executivo, que é exercido pelo Legislativo, com o auxílio do Tribunal de Contas. Então, o Tribunal de Contas é um órgão auxiliar nosso. Então, nós temos que saber proceder dessa maneira. O nosso amigo aqui, professor Álvaro, que dividiu a live a semana passada comigo, apropriação indevida de salário de servidor, crime previdenciário, justo. Então, os vereadores que se calam diante dos crimes previdenciários, infelizmente, ele não está cumprindo o seu papel. E ele aquilo não tá que você falou, né, o Cristiano, o servidor vê descontado do seu contra-cheque, tranquilo, acha que está tudo ok. Quando for bater as portas do Instituto de Previdência, na aposentadoria, atrás da sua, sua aposentadoria, ou o familiar, o ente que deixar, não sei, aí a respectiva pensão, né? Infelizmente, vai sentir que o fundo de pensão, de previdência, encontra-se deficitário cada vez mais. Isso é um absurdo também, isso é uma coisa que a gente não devia nem estar discutindo mais no período que nós estamos de transparência, de muita fiscalização e controle, de Ministério Público, de todo aparato estatal, não é? Porque há quem pense o contrário, mas é muito difícil nós, advogados municipalistas, eleitoralistas, exercer a defesa, porque o aparato estatal está cada vez mais cheio de informações, cruza georreferenciamento, localização, o telefone, o zap, onde você estava naquele dia, foi para lá, foi para cá. Então, ou seja, cada vez mais o jus puniendi do Estado, né, está mais sendo facilitado para ser exercido do que o nosso direito de defesa. Então, é complicado a gente estar falando isso numa época dessa. Então, veja, nós temos esse desafio que é exercer a função de controle, né, de fiscalização, e ao final julgar as contas, né? E sabemos das dificuldades dos vereadores, que falta de assessoramento, um regramento bem posto aí no regimento interno das câmaras aí, que deixa a desejar em referência às comissões principalmente, e isso causa uma insegurança, isso causa um temor, um desestímulo, posso até dizer, para alguns colegas vereadores, mas fica aqui o meu depoimento. Já passei por muita dificuldade. Eu estou há mais de 20 anos na vida pública, estou no 3º mandato, já estive no Executivo e fico revezando entre o Executivo e o Legislativo, mas agora estou com os dois mandatos ininterruptos no Legislativo, e a gente não pode se amedrontar com as dificuldades. A gente tem que dar o nosso melhor. Então, se a Câmara não dispõe de pessoal capacitado, nos procure os colegas, procure interagir também numa comunidade, que isso é muito importante para a gente ver o que está acontecendo na cidade vizinha, o que acontece na capital, o que acontece no Alto Sertão, para a gente buscar aí a ajuda e seguir defendendo o nosso povo, seguir fazendo o nosso papel, porque o mal só triunfa quando os bons cruzam os braços. Não vamos cruzar os braços, vamos continuar essa luta, vamos julgar o que tem que ser julgado, vamos se inteirar desse ciclo orçamentário,
de todas essas etapas, desde o planejamento, exigir também que aquelas audiências de demonstração das metas fiscais, da execução orçamentária, aquela que é de 4 em 4 meses. Então, exija parlamentar que isso seja feito em sua cidade. Na sua cidade estão fazendo isso, a previsão está no artigo 9º, parágrafo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Exija que essas audiências sejam feitas não só para a saúde, mas para o Fundo de Assistência, para a Educação e para o Fundo Geral. Então, vamos continuar vigilantes, vou continuar exercendo meu mandato em plenitude e ajudando os colegas vereadores a exercer o seu mandato em plenitude. Mas, professor, eu queria que o senhor agora fizesse suas considerações finais e encerrasse, porque a gente não pode brincar com a paciência dos amigos. Eu sei que se a gente ficar aqui, uma noite é pouco, né? Mas fica à vontade. O tempo é seu aí. Já estamos aí chegando a 1 hora de live e aí o sistema vai